Olá, seja bem-vindo ao Epadrec Podcast. Este é o segundo episódio, parte 2. Quer dizer que a conversa vai a meio. Se ainda não ouviste a parte 1, é na descrição do vídeo. Caso já tenhas visto, esta foi a segunda parte. É claro que a experiência, como estava a dizer, 10 anos, e agora estamos a falar de 14 anos na área de ensino. E ele dizendo, já agora só para terminar, que entretanto essa empresa veio a fechar, dificuldades financeiras, e eu, na iminência de ficar desempregado, soube, alguém comentou comigo que era preciso um professor aqui na escola, e eu pensei para mim, ok, porreiro, faço ali um ano e tal, vou lá, faço ali um ano e tal, e entanto sigo o meu percurso. Pronto, fiquei. É Epadrec, deu-me qualquer coisa, eu vou dar qualquer coisa a Epadrec. Mas é um pouco por aí, por aí, porque eu acho que sim, acho que, volto a dizer, e isto é importante, e eu digo-lhe isto a eles muitas vezes, eu se não tenho vindo para aqui, eu garantidamente não tinha feito um curso superior. Então, de forma direta, sente que onde está hoje, as bases que a Epadrec lhe deu, contribuíram... Fundamentais, sem dúvida nenhuma, fundamentais. Hoje fazia o mesmo trajeto? Fazia, aconselhos a fazer, e quando eles às vezes vêm com... Porque há aquela, lá está o estigma que há pouco falávamos, foste para um curso profissional, foste ali para aquela escola. Isso vocês não têm que baixar a cabeça, vocês têm que levantar a cabeça em muito, porque vocês estão num sítio que as pessoas... Lá está, se calhar um pouco por desconhecimento ou talvez por ignorância, não têm noção do que é a mais-valia da Epadrec. Aliás, eu acho que aqui na região tem, podem não ter fora, mas aqui dentro tem, na região tem. Se nós formos pegar nas grandes casas agrícolas, ou nas pequenas e nas médias, se nós pegarmos na agricultura da região do Concelho de Alcobaça antes da Epadrec e depois da Epadrec, não há ninguém que esteja no ramo agrícola que não tenha passado por aqui. Primeiro plano. Direto ou indiretamente. E depois o que isso promoveu, o que isso promulgou, claro. o que diferenciou. Ora, 14 anos como professor, e eu agora vou fazer aqui uma pequena pausa, porque queria que quem está lá em casa a ouvir-nos partilhe também esta informação. E com 14 anos passaram centenas de alunos. Sim, já vão passar uns quantos. Centenas, por isso... Nos comentários, independentemente da plataforma onde nos estejam a ver, coloquem lá um hashtag professor Délio, porque nós gostávamos de saber se passaram aqui assim, já me passaram por este professor e com tanta informação que nos tem dado e que foi passando aos alunos ao longo do tempo. Atualmente na Epadrec, que tipo de funções é que desempenha? Em termos de cursos, quais são os cursos? Portanto, eu estou em exclusividade neste momento no TPA, no Técnico de Produção Agropecuária. Já trabalhei com o curso florestal. Quando vim para cá com um pequeno horário, estive no curso no CEF, no Operador de Máquinas Agrícolas, que entretanto fechou. Não temos essa oferta formativa neste momento. Mas daí, pouco tempo depois, passei para o TPA e tenho mantido. O TPA é transversal, pronto, lá está. Depois, quando há necessidade de fazer uma perninha no outro curso, lá vou eu, claro. Claro, vai-se adaptando ao longo do tempo, não é? Sim. A experiência... A área florestal, na altura, quando nós abrimos a oferta formativa da área florestal, efetivamente estive em reunião com a direção, eu e o professor Silvino fomos os que... Lá está, pelo nosso percurso, porque efetivamente tínhamos algumas disciplinas diretamente relacionadas com a área, ordenamento do território, ordenamento florestal, e que foi importante. Mas o TPA sim, deste tempo. Uma das coisas que eu tenho que apreciar na escola, embora eu, confesso, não conheça a Epadrec há tantos anos, nem um pouco. Faço uma visita guiada, não há problema. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante tem sido as iniciativas que fazem exatamente a ponte da parte profissional. Ou seja, temos escolas que às vezes dão muito a matéria, e não quer dizer que não a deem bem dada, não é? Dão a matéria de forma teórica, mas efetivamente não têm possibilidade de aplicar na parte prática. Aqui eu tenho visto alguns projetos, e já tivemos a oportunidade de partilhar isso, como por exemplo o restaurante pedagógico, em que não se dá apenas a parte teórica, mas efetivamente um dia por semana é aberta à comunidade. Se alguém tiver interesse lá em casa, sexta-feira podem ir ao site oficial da Epadrec, epadrec.pt, conseguem ver quais são as emendas, fazer a reserva e podem ver alunos que cozinharam. A trabalhar na primeira pessoa. Exatamente. Temos aqui também a Feira do Empreendedorismo, em que eles trabalham marca, trabalham marketing, eles investem do seu dinheiro pessoal e depois fazem a conversão em lucros. Isso é fundamental para eles. Eu acho que esse tipo de coisas são fundamentais. É único. E depois temos aqui um que também tem o seu dedo, a parte de os alunos de TPA
verem todo o processo de produção de vinho. É Padrec tem, o vinho é Padrec, em que eu gostava que nos dissesse um pouquinho, que eu acredito que é algo complexo, mas um pouquinho das fases e também em que fase é que os alunos são integrados, em que acompanham. Uma das mais-valias, para mim, fundamentais desta casa e que muito me cativou na altura e que eu acho que tem que os cativar a eles e que, aliás, é logo diferenciador daqueles que são os alunos da área e daqueles que não são os alunos da área, é que as tarefas da exploração agrícola são realizadas conjuntamente por eles. Ponto. Ou seja, os trabalhos que há a fazer na vinha, eles fazem, seja a poda, seja a vindima, adubações, o controle do manto verde, ou seja, o triturar, depois mais tarde a vindima, depois todo o processo de transformação da uva em vinho, em termos no lagar, ou seja, nós fazemos a recepção da uva, esmagamos a uva, há o processo fermentativo e depois, efetivamente, a extração do mosto após a fermentação para as cubas de inox. Mais tarde, retiramos o vinho das cubas de inox, portanto, retiramos-lo da borra, uma posterior filtragem e depois é engarrafar e comercializar o vinho da Padrec, efetivamente. Mas em tudo isto para dizer, Ruben, que em todas estas etapas os alunos estão lá. Todas. Aliás, se há setor na escola no qual os alunos têm um envolvimento de 100%, é o setor do vinho e da vinha. Vinho e vinha. Neste caso, a vinha, neste momento, é da responsabilidade da minha colega, da professora Patrícia. O setor da adega está-me a penso a mim. Portanto, há uns anos esta parte que eu fiquei com a responsabilidade da marca do vinho da escola. Além de ter efetivamente a mais-valia, como há bocado falaste bem, na Feira do Empreendedorismo, que eles vivem o projeto, que eles criam a marca, que eles criam a empresa, que eles têm ali o objeto de trabalho, que eles despendem dinheiro deles, que eles despendem do tempo deles. Também aqui, efetivamente, são eles desde o princípio. Ou seja, nós este ano, ou aliás, nós no final do ano passado já estávamos a preparar a colheita deste ano. Ou seja, nós em dezembro do ano passado começámos a podar a vinha. Terminámos de podar a vinha, salvo erro, há 8 dias, aqui na escola. Portanto, isso já reflete o vinho de 23. Estás a perceber? Portanto, agora, tratamentos fitossanitários, adubações, controle de infestantes, aplicação de herbicidas se for o caso, mobilização de entrelinha, tudo isto vai ser feito por eles. Depois, quando nós regressamos em setembro, começamos a fazer o controle de maturação das uvas e vamos depois fazer a vindima e lá está o processo de fabricação do vinho da colheita de 23. Portanto, tudo isto é efetivamente feito pelos alunos. Um aluno que está na EPADREC chega à casa e tem possibilidade de uma reunião familiar, colocar uma garrafa e dizer eu fiz parte da história do vinho, é algo fantástico. Não acontece. Não acontece, é uma forma. Não acontece com frequência. Não acontece. E eu acho que é mais uma vez, lá está, diferenciador tanto do tipo de ensino, como da qualidade de ensino, como do projeto em si. E acho que aqui é algo que mudou muito na escola desde o ano 95 que eu entrei, enquanto aluno, até 2023 em que eu estou cá enquanto professor, mas esta matriz mantém-se. E eu acho que esta matriz é fundamental, efetivamente. O fazerem eles próprios, o aprender fazendo, claro, com a brincadeira, com o agulhofismo e tal, mas a base está lá toda. Quando eu fui convidado, além da adega, mas também a dar a disciplina do vinho, eu disse, mas eu não sou enólogo, mas depois fui estudar as matérias, fui ver, e efetivamente temos ali 50 horas do módulo de vinho, só que o meu objetivo também não é ser enólogo, o meu objetivo é prepará-los, alertá-los para aquilo que nós fazemos em casa e que eu também cheguei a fazer muitos anos a minha, lá está, conjuntamente com o meu avô, de fazer o meu vinho, quais é que são os perigos, quais é que são os cuidados, onde é que a gente erra, onde é que se errava muito naquela altura. Porque nós tivemos aqui uma fase em que, efetivamente, no país o que interessava era fazer muito vinho. Não interessava se tinha qualidade ou não tinha. O vinho ia para as colónias, o vinho ia para o Brasil, o vinho ia para todo lado. Chamávamos-lhe vinho. Pronto, vamos ser simpáticos e vamos-lhe chamar vinho. Por tudo aquilo que se gastava. Não havia espírito crítico. Hoje em dia nós temos, efetivamente, na área do vinho, um dos pilares de apoio da nossa economia enquanto base da área agrícola. Ou seja, claro, o vinho que se faz de norte a sul do país, e com esta mais-valia, que antigamente só se fazia vinho para norte, hoje em dia faz-se vinho de norte a sul do país, porque o Alqueva teve esta mais-valia em termos geográficos e em termos de melhoramento das condições para se poder fazer vinho no Alentejo. E o vinho do Alentejo, que hoje que é uma realidade e que é uma mais-valia, e que pela sua quantidade e pela sua qualidade, precisa efetivamente de, lá está, de rapaziada, que tenha vontade e que tenha o arrojo
como eu já tive no passado, um estagiário de me dizer, professor, eu quero ir estagiar para vinho, mas eu não quero nada disto aqui. Eu disse, então queres o quê? Eu quero ir para o Alentejo. E foi para o Alentejo, teve uma herdade com 400 hectares de vinha. Não tem nada a ver com isto, não é? Mas lá está, do que viu aqui, do que bebeu aqui. Bebeu no sentido da informação. Claro. É importante aqui salientar mais uma vez, é a Padrec vai dar as bases sempre para levantar o foguetão, digamos, daqui para a frente. Mas como em tudo na vida, é importante efetivamente que haja bases. É fundamental que da parte deles haja gosto e haja vontade, e queiram. Isso. A partir daí, claro, volto a dizer, e foi por aí um pouco que começámos, trabalhar na área agrícola tem que se gostar muito. Tem que se gostar. Isto não é o emprego das 9 às 5, não é as férias de verão, nem as férias... Não é nada disto. Tem que se gostar, tem que se viver a área, temos de ter aqui um certo espírito de sacrifício. Contudo, quando isso acontece, efetivamente, acabamos por ter ou por nos rever de uma forma que não nos revemos noutros lados. Claro. E eu digo isto em experiência própria, porque já passei por outras áreas de trabalho, que lá está, que também aprendi a gostar delas e que também gostei delas e que também fazem parte de mim hoje enquanto pessoa que sou, mas que não têm o impacto, efetivamente, que a agricultura tem. Não haja dúvida nenhuma. Além de professor, a vida não termina aqui. Não. Ou seja, tem um lado empreendedor que já deu para perceber com outras facetas. Quer partilhar um bocadinho connosco sobre o seu lado empreendedor, porque ainda há bocadinho falava sobre continuar, por exemplo, o caso no ramo dos transportes, não é? Precisamente, Como é que consegue controlar aqui estas facetas tão diferentes e mantê-las? Estamos a falar é muito complicado hoje em dia manter ou querer crescer ou querer fazer alguma coisa. Os estrangulamentos são muitos. O primeiro estrangulamento é o estrangulamento financeiro, como todos nós sabemos. Estamos a viver uma fase no país, do ponto de vista económico, um bocadinho complicada. Esta situação da guerra e não só trouxe-nos aqui alguns desafios. Ao nível específico dos transportes, ao nível do táxi, nós também, efetivamente, há uns anos esta parte, com a entrada das plataformas e tivemos aqui também alguns desafios. Mas, mais uma vez, volto a dizer, e isto para mim isto é importante, que isto é um negócio que está na família há 40 anos, mais coisa menos coisa. Eu era muito miúdo quando meu pai comprou o primeiro táxi. Mas é um negócio que está na família há 40 anos e que eu faço gosto em manter e que eu gosto imenso de lá andar. Portanto, eu quando tenho um bocadinho... Também conduz. Também conduzo o táxi. Também conduz o táxi. Não conduzo mais vezes porque não tenho tempo para isso, mas é um bálsamo para mim. Gosto muito. Gosto muito. Eu costumo brincar um pouco com a situação e dizer que as pessoas pagam para passear. Ok. Pronto, é uma vertente. Claro que estamos a ser simpáticos, não é? Porque às vezes as pessoas, quando é na noite, que o pessoal vem um bocadinho mais eufórico, vamos ser simpáticos, não é? Ou quando o pessoal se sente indisposto dentro da viatura, não é assim tão lúdico, não é? Mas seja como for, nós temos que ver o lado bom das coisas. E, efetivamente, a parte dos transportes chega a mim pelo meu pai e eu faço alguma questão em dar-lhe continuidade e manter. Meu pai ainda continua a exercer, com uma viatura aqui na Benedita, e eu tenho 2 viaturas em Caldas que aliás, eu sou responsável pelas 3, mas as outras 2, efetivamente, tenho lá 2 pessoas a trabalhar comigo. E depois, claro, lá está, é o passo à palavra, é o dizer que é prestar um bom serviço. E daí eu dizer que é um serviço, é uma casa que está connosco, é um trabalho que está connosco há 40 e tal anos, mas com o qual me identifico. E que as pessoas sabem que se precisarem de um táxi a uma hora chata, que se ligarem para o Délio vai atender ou vai lá mandar alguém. Pronto, ou vai lá ele. Muitas das vezes vai lá ele. Portanto, porque aí também, lá está, voltamos à mesma coisa. O telefone está ligado 24 horas por dia e nada lhe diz que às 2 da manhã o telefone não vai tocar. Um espírito de sacrifício. Isso tocar, assim, eu acho que além do espírito de sacrifício, nós temos que gostar daquilo que fazemos. E temos que, efetivamente, ser responsáveis nas coisas. Porque, assim, se alguém me liga às 2 da manhã a pedir um transporte, é porque precisa. Porque normalmente é assim, vamos lá ver. Apesar de, por vezes, o táxi ser diabolizado, o táxi é viabilizado e é uma mais-valia e serve-se o cliente quando todo o resto falta. Às 2 da manhã não há comboio, às 2 da manhã não há autocarro, às 2 da manhã os amigos estão a dormir, não é? Portanto, espera aí que eu tenho um amigo que tem um táxi, não sei o que, ele vai-nos arrascar. Isso para mim é importante, efetivamente. No seu trajeto, desde o princípio, eu tenho notado que existe sempre, apesar das dificuldades dos tempos, um espírito de constância. Aquilo que eu lhe ia perguntar e sendo empreendedor, provavelmente tem que fazer avaliação e recrutar às vezes membros para a sua equipa. Eu gostava que, na sua ótica como empreendedor, me desse 3 mais-valias
do que considera importante num bom profissional que o destaque acima da média? Ouça, Consegue... é fundamental uma pessoa ser responsável. É fundamental. Responsabilidade é fundamental. Uma pessoa ser educada é fundamental. Ok. Epá, há aqui um terceiro que eu não sei como é que lhe digo isto, mas vamos lá ver, uma pessoa tem que... Vamos lá ver uma coisa, trabalhar para terceiros não tem que ser uma desresponsabilização, antes pelo contrário. Ou seja, eu quando conduzo um carro que não é o meu, eu tenho mais cuidado do que tenho com o meu. Ou seja, tem que haver aqui um espírito de responsabilidade acima da média, efetivamente, e de cuidado e de zelo. E eu sentir-me bem com aquilo que estou a fazer, lá está. Portanto, eu não posso, por exemplo, no exercício da condução, recrutar um motorista de táxi. Vamos lá ver. É um problema por várias razões. O primeiro problema hoje em dia é porque não há muita oferta de pessoal para. Segundo, a classe não está vista da melhor forma, mas isso é como tudo na vida. Pronto, paciência. Por outro lado, estamos a trabalhar, precisamos de um profissional que, além de gerir o nosso património, que é a viatura, o nosso nome e o nosso dinheiro. Percebe? Portanto, a imagem da casa, percebe? Não é? Eu fico muito satisfeito, e isto acontece muitas vezes, quando uma pessoa, do nada, porque o meu número de telefone pessoal está nos cartões da empresa, que são dados que o motorista dá. E de vez em quando as pessoas ligam-me do nada, olha, só para lhe dizer, sou dela e tal, porque eu viajei com A ou com B, olha, sim senhor, e tal. Eu fico felicíssimo, fico. E às vezes ligam-me a dizer que correu menos bem, e eu disse, espera lá, o que é que se passou? Porque é importante fazermos este reconhecimento. Mas é importante ter em linha de conta, quando eu recruto alguém para trabalhar comigo, essa pessoa vai ser uma extensão de mim. Percebe? Isso às vezes é complicado. Isso é muito complicado. Marca. É a marca, é a cara. Percebe? Eu não estou lá, mas está lá alguém que me representa. E eu acho que é das coisas mais difíceis que a gente pode ter é representar um terceiro com este nível de responsabilidade. Percebe? E tal, é elementar, o que é aquilo? Eu às vezes até aqui a miudagem brinca comigo, lá está você e tal, vocês ganham o dinheiro que querem e não sei o quê. Se tudo fosse simples, era tudo muito diferente. E todos conseguiam. E todos conseguiam. E não é nada simples. Não é nada simples. Se há coisa que é um desafio, se a parte agrícola é um desafio, a parte dos transportes, neste caso a parte do táxi, é um desafio, efetivamente. Mas é algo, lá está, também, por eu ver o espírito de sacrifício, e aí sim foi um negócio que começou com o meu pai, e ver, efetivamente, o que ele já sacrificou em prol daquilo. Mas, por outro lado, lá está, eu entrar num dos táxis da casa, ligar a lanterna e estar disponível para abrir uma porta a um cliente, é ótimo. É ótimo. Maravilha. Depois deste percurso todo, que já fez até aqui, e com esta experiência, eu fazia uma pergunta arrojada, ainda tem sonhos? Ainda existe alguma coisa, uma área em que gostava de um dia concretizar? Ouça, temos sempre. Há sempre projetos, há sempre forma de desenvolvermos coisas, há sempre melhorias, há sempre coisas para fazer. Sempre. Se o dinheiro não fosse problema nem a sociedade, existe alguma área que gostava de apostar e que gostava de Gostava muito de trabalhar em alojamento local, mas especificamente em turismo rural. Gostava porque acho que tenho algumas... Dar a ponta às pessoas... Completamente, porque acho que era mais uma forma de ligar, de fazer a ponte, percebe? Eu também um pouco por ter esta ideia, nós temos alguns clientes mais fixos, mais fiéis, que nos vão procurando, e pessoas de fora. E que eu me apercebo, e quando às vezes partilho com elas, efetivamente, eu quando estou no táxi sou o Délio, é o taxista. Mas às vezes as pessoas vão me conhecendo e já sabem que não é só o Délio do táxi, mas que o Délio é mais qualquer coisa. E quando puxam às vezes um bocadinho para mim, e que a gente começa a falar e estamos um pouco mais à vontade, e que as pessoas percebem que eu faço outras coisas e que eu tenho outras valências. E quando eu falo, sobretudo na parte agrícola, que é o que às vezes as pessoas dizem, mas agricultor, pá. Agricultor, sim, agricultor. Eu gostava que as pessoas, e o nosso país tem muitas condições para isto, efetivamente, educar as pessoas para aquilo que é realmente a agricultura. E uma das formas, para mim, ótimas de o fazer, efetivamente, é fixar as pessoas localmente num determinado tempo, num determinado sítio. Olha, vamos para a colheita da maçã. Então venham lá para aqui, tenho ali uma casinha, vocês ficam ali. Vão lá ver como é que isto funciona. Viver isto, percebe? Ligar as pessoas ao meio. Ligar as pessoas ao meio, porque eu acho que é uma das coisas que falha imenso neste momento, e é um dos problemas, um dos argumentos que nós estamos a ver na área agrícola, é que quem produz, e eu falo por mim enquanto produtor, mas eu também comercializo parte da minha produção, e também chego ao consumidor final com uma parte dessa produção. E vejo, as pessoas de vez em quando pedem coisas completamente, ou seja, estamos em janeiro, Délio, era mesmo bom, agora é um melão.
Amigo, estamos em janeiro, pá. As pessoas não têm a noção dos ciclos, dos tempos. Não, mas é que as pessoas estão completamente baralhadas Estão com isto. habituadas a chegar ao supermercado e ter... Ora, aí está, Ruben, é mesmo aí que eu quero chegar. As pessoas estão de tal forma ligadas ao supermercado e aquilo que o supermercado diz, ou seja, aquilo que a prateleira diz que se vai comer é aquilo que as pessoas comem, que as pessoas nem têm a noção. E, aliás, hoje em dia, lá está, por exemplo, o morango produz quase todo o ano. Há aqui umas quantas coisas que antigamente, se pegarmos um exemplo ao nível da fruticultura da pera roxa, a pera roxa era um produto que, vamos lá ver, nós escolhemos a pera roxa em agosto e em termos normais, em condições chamadas normais, nós chegávamos ali a janeiro, fevereiro e a pera roxa gastava-se. Mas, efetivamente, o mercado, as pessoas, o cliente, o consumidor final, ou a prateleira disse ao consumidor final, não, você vai comer peras em julho e agosto do ano que vem. Mas não é desde agosto do ano que estão a ser produzidos, é do agosto anterior. Mas isso o cliente não sabe. Não sabe, mas também não quer saber. E isso para mim é gravíssimo, sabe? Para mim, o mais grave não é a pessoa não saber, é a pessoa não querer saber. Porque o que isso obriga, o peso que isso põe para trás, é brutal. E também do ponto de vista da nossa coerência. Eu não posso ficar, ou eu não ficaria tranquilo comigo próprio, lá está, se calhar um dia, pela idade, se calhar vai-me acontecer, mas eu se um dia chegar a um lado qualquer e dizer que me apetece comer cerejas em fevereiro, há uma coisa aqui que não está bem. Porque tem que haver um timing, as pessoas têm que perceber. E essa conexão com o ambiente iria trazer mais... Eu acho que sim. Eu estava a pensar naquilo que está a dizer e estou-me a lembrar exatamente aquilo que acontece, por exemplo, com o caso da eletricidade. Não é? Nós passámos a ter possibilidade de estender no dia e na noite. Completamente. E então, às vezes, isso pode ser uma mais-valia num período específico de tempo, não é? Mas fazendo isto hábito, até a nossa, é muito complicado. Aliás, nossa estrutura alteramos a nós enquanto indivíduos, sem dúvida nenhuma. Isso, exatamente. Torna-se Portanto, difícil. Se me perguntas o que é que eu gostava de reabilitar e tenho alguns espaços com condições para, e gostava efetivamente, sobretudo, também nos nossos, mas mesmo pessoal de fora. Porque nós, efetivamente, nós estamos aqui numa região, aqui à beira da costa, que nós, efetivamente, temos aqui um potencial brutal. Mas esse potencial, eu acho que, lá está, nós vivemos aqui um momento em que quem tem realmente a disponibilidade financeira está à vontade, está ótimo. Quem não tem, vai sentir daqui algum estrangulamento e as coisas não evoluem, não se diferenciam e não se fazem e não acontecem. Mas temos meios para que aconteçam, temos muitas condições para que se faça. E mesmo nessa parte, agora fugindo aqui um bocadinho, mas mesmo nessa parte de educar o consumidor, nós, produção, eu acho que temos essa obrigação. Não é a prateleira. Porque veja uma coisa, consumir uma maçã não é a mesma coisa que consumir um saco de arroz. O saco de arroz foi produzido, foi secado, foi embalado, tem um timing. A maçã é produzida a uma determinada altura. É um fresco, é um produto fresco. Não pode ser a mesma coisa. Não uma pode ser. Até para o benefício do próprio organismo. Para a defesa do próprio consumidor. Percebe? Porque fala-se em muita coisa, eu acho muito engraçado, muitas das vezes as pessoas, a opinião pública, do modo geral, fala muito do meio ambiente, do ozono, disto, daquilo, mas depois consomem-se aqui goiabas produzidas do outro lado do mundo com uma pegada brutal, mas isto já não interessa nada, porque eu quero comer uma goiaba. Está bem. Então, e esse turismo rural, ao ligar as pessoas ao meio, ao verem como é produzido, também dá uma consciência maior. Eu acho que sim. Pessoal, temos uma equipa ao vivo aqui. Estejam à vontade, porque às vezes a nossa conversa vai desviando um pouquinho. Tem alguma pergunta, alguma questão que por alguma razão não foi abordada e que gostavam de perguntar aqui ao professor Délio? Não? Eles vão se lembrar? Como eu dizia há pouco, Francisco, eu acho que o projeto EPADREC é um projeto sempre atual. Portanto, eu não posso pensar o futuro da escola, não devo pensar o futuro da escola, não devemos pensar o futuro da escola sem pensar um pouco o que é o presente e o que é o futuro da agricultura na região. E por muito que se goste ou que não se goste da agricultura, há uma coisa que é fundamental. Todos nós precisamos de comer, todos nós precisamos nos alimentar. Portanto, o que é que eu penso em relação ao futuro da escola? Eu penso que, efetivamente, a escola vai ter que se adaptar, como já se adaptou até aqui, para ter continuidade no futuro e para dar resposta àquilo que vão ser os desafios dos próximos tempos. Em termos de formação, em termos de produção, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da mecanização, do ponto de vista da forma de nós, professores, trabalharmos com vocês e de vocês trabalharem connosco também, efetivamente.
cultura é sempre atual, É fundamental. é sempre fundamental em qualquer sociedade. Mas o professor acha que a sociedade hoje em dia pensa nisso? Não, infelizmente não. Com o passar dos anos, cada vez há menos alunos para esta área e isso vai continuar, esta escola vai continuar a manter. Nós já no passado, aliás, quem conhece bem a escola e que está por dentro do funcionamento da mesma, sabe que efetivamente nós já tivemos aqui períodos de altos e baixos. Aliás, há uns anos atrás, quando se alterou, quando a escola deixou de ser a EPASSIS e passou de ser a EPADREC, Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, já foi uma forma de combater efetivamente aqui alguma falta de alunos que se ia verificando nessa altura, com a introdução na altura dos cursos de cozinha e de restauração. Ou seja, a escola teve que se adaptar. Percebes? Quando eu cheguei à escola, a escola tinha cursos de turismo, que entretanto deixou de ter. Como eu dizia há pouco, já tivemos curso florestal, que entretanto deixámos de ter. Mas um facto é um facto e isso orgulha-me um pouco, o curso de TPA manteve-se e eu acho que se vai manter. Com mais alunos ou menos alunos, tem que se manter. Agora, que nós tínhamos que arranjar alguma coisa que sirva de apoio e que faça, efetivamente, e que seja, efetivamente, uma mais-valia na região, eu acho que sim. Mas que o projeto EPADREC é um projeto fundamental para a região de Alcobaça, eu acho que é. Uma mensagem final para aquele Délio que entrou no percurso e para este pessoal que está a começar agora nesta área. Para o pessoal que está a começar agora, o Délio já lá vai e está aqui, portanto, a vida foi ensinando e vai ensinando todos os dias. Não é? Mas inspirou-o ao fim destes anos todos? Sim. Veja, uma mensagem para eu estes acho que estão a começar agora. Eu acho que para eles que estão a começar agora, é aquilo que eu lhes digo muitas vezes. Por muito que eles não gostem de estar fechados na sala, por muito que eles achem que que lhes damos muitas secas, do mal às vezes arranjamos forças para o bom ou para o melhor. Portanto, eu não acho que isso seja mau sequer. Claro que eu com 17 e 18 anos também não gostava de estar fechado, mas efetivamente os planos de estudos mudaram, as coisas mudaram e nós temos que perceber que as coisas mudaram em todo lado. Contudo, o que é importante que eles sejam? É um pouco como as características da pessoa que trabalharia comigo. Eles sejam responsáveis, eles sejam assertivos, eles sejam educados, sejam humildes. A humildade também é uma característica que infelizmente se tem perdido muito nos nossos tempos e muita falta faz a muita gente. Mas, e saibam aproveitar a oportunidade que lhes está a começar a ser dada aqui. Mas depois não se acomodem, sejam arrojados. E o ser arrojado é dar o passo seguinte. E o passo seguinte é Santarém, Castelo Branco, Elvas, ou o mundo, porque nós hoje em dia há uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer quando trabalhamos aqui em informação, é que, e isso é uma grande diferença entre esta fase e a fase em que eu aqui estudava. Quando eu aqui estudei, efetivamente, nós trabalhávamos, a escola produzia alunos para o que passa. Neste momento, a escola produz alunos para o mundo e recebe alunos do mundo. Aliás, ainda há pouco tempo tivemos aí uns alunos que eram de fora, com este problema que temos estado a ter das imigrações e não só. E é muito importante isto. Eu nunca pensei numa aula minha ter um aluno estrangeiro e tinha que dar parte da aula a falar inglês para ele e a ver se ele acompanhava. Portanto, lá está também um desafio. E eles, da mesma forma, os desafios são colocados a eles, porque eu lembro-me um aluno que saiu há uns anos atrás, na altura que trouxemos aqui para a escola um outro trator, um Fendt, na altura uma máquina que veio para aqui com aquilo que eu quis que fosse uma tecnologia diferenciadora, para lhes abrir os horizontes, efetivamente, deles enquanto alunos e mostrar-lhes uma outra possibilidade de realidade. Eu lembro que um desses alunos, nessa altura, tirou umas férias de Natal, foi a Espanha. Aliás, passou por Espanha e depois esteve em França. E por acaso foi engraçado, porque hoje em dia com as tecnologias a gente fala com todos e vê com todos. E ele fomos trocando uns WhatsApps e tal, e há uma determinada altura que ele me manda umas fotos e que me diz assim: pois é, realmente agora hoje percebo porque é que você levou esse trator para a escola. Eu levei esse trator para a escola porque efetivamente a Espanha, a França, por aí afora, a Inglaterra, o que eles trabalham é cultura, são culturas cereais, portanto são culturas arvenças a larga escala, e aquilo que se vê lá não são os tratorzinhos pequeninos que nós temos aqui na região de Alcobaça para a fruticultura e para as vinhas, mas são sim máquinas de muita potência e muita cavalagem, para efetivamente fazer 100, 200, 300 hectares, aquilo que for. Portanto, lá está, nós temos que nos adaptar e pensar no futuro. E o pensar no futuro, efetivamente, é pensar que não estamos a trabalhar alunos para a região de Alcobaça, estamos a trabalhar alunos para o mundo. E estamos a trabalhar alunos para amanhã, não é para ontem. Portanto, e isso para mim, isso é um desafio, tanto para eles como para mim. Para mim, porque lá está, porque as coisas vão mudando, eles têm poder de adaptação que nós do lado de cá vamos perdendo, que é uma coisa que a idade nos traz, não é? Um bocadinho isso, mas que é um desafio constante e contínuo.
É um desafio preciso constante. Uma adaptação e a tal Tem que haver uma humildade adaptação. E é essa para- humildade. vai Eu ajudar. costumo dizer, eu digo-lhes muitas vezes a eles, e eles sabem, a humildade é uma característica brutal. Não é subserviência. Atenção, são coisas diferentes. Humilde. Ouvir, perceber. Podemos pegar naquele exemplo de um relógio avariado ou parado, está certo 2 vezes por dia, não é? Portanto, ele está lá parado, quieto na dele. Portanto, às vezes as pessoas estão a falar, pá, este gajo não sabe nada disto, é uma grande seca. Mas se a gente deixar de estar caladinhos, escutar e ouvir, se calhar ele até diz ali uma coisa ou outra, que pegando na experiência dele e pegando na nossa, aquilo até causa uma mais-valia para o lado de cá. Foi um prazer estar aqui. Numa circunstância normal, eu agora iria pedir para saber, porque provavelmente algumas pessoas da nossa comunidade, como é que vamos seguir aqui este conhecimento do professor Délio. Mas eu posso vos dizer que o professor Délio não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada. Nada. Eu posso dizer na primeira pessoa que, de forma a tentar me preparar para a entrevista, eu googlei o professor Délio e não aparece. Nada. Não aparece na internet. Por isso, existem 2 possibilidades de você ter acesso a esse conhecimento. Um deles é irem ao site da EPADREC, fazerem a pré-inscrição para os cursos de TPA, porque tem uma panóplia de, Eu venho cá ter comigo. profissionais excelentes, inclusive o professor Délio, para vos acompanhar neste percurso. Outra é deixarem as vossas dúvidas nos comentários da plataforma e eu vou tentando fazer aqui a ponte e passando algum conhecimento. Se ainda não subscreveram o canal, não deixaram o vosso like, deixem, por favor. Se não podem, eventualmente, e acham que já não está na altura de se inscrever, devido a alguma circunstância, existe sempre um irmão mais novo, existe um primo, existe um sobrinho, e partilhem com esses. E aqueles que já fizeram parte da história da EPADREC e foram alunos do professor Délio, não se esqueçam de deixar nos comentários #professor Délio. Por isso, vemo-nos no próximo episódio.